Olá, está no ar mais um Trajetórias e no programa de hoje nós recebemos o João Antônio Dibe. Natural de Vacaria, João Dibe começou a carreira como topógrafo da Prefeitura de Porto Alegre. Formado em Engenharia Civil, foi vereador da capital por 10 mandatos e por 2 vezes foi prefeito da cidade. Considerado uma referência política, recebeu do Legislativo o troféu Câmara de Porto Alegre. Dibe, muito obrigado por voltar aqui à TV Câmara mais uma vez participar do Trajetórias. Na realidade, quem agradece sou eu, porque sempre é um contato que me deixa muito satisfeito, muito feliz com a Câmara Municipal, onde tantos anos eu fiquei. Quase 42 anos de Câmara de Vereadores. 42 anos. Eu cheguei na Câmara, eu estava recém passando dos 40 anos e saí quando eu já estava com 83 e achei que deveria parar. Quem circula aqui pela Câmara de Vereadores sempre acaba encontrando com o senhor. O senhor, mesmo depois de ter deixado aqui o Legislativo, continua vindo à Câmara, frequentando aqui os espaços e é realmente um contato que o senhor realmente não quer perder mesmo. Não, eu acho que na minha vida eu escolhi ser servidor público, eu sempre afirmei isso. Eu sou um servidor público municipal por vocação, formação e convicção. Agora eu sou menos servidor público, mas eu continuo fazendo contatos com a Câmara, até porque eu me sinto muito bem conversando com vereadores que foram vereadores comigo e outros que são novos, com servidores da Câmara que muitos trabalharam comigo. Eu me sinto muito bem aqui na Câmara Municipal e 3 ou 4 vezes, às vezes numa semana eu venho. Servir ao povo, isso o senhor também disse no dia que o senhor recebeu a homenagem aqui da Câmara, da convicção que o senhor tinha, teve quando ingressou na vida política, de servir ao povo. O senhor acredita que hoje, entre o meio parlamentar, o meio político, essa ideia de servir ao povo se perdeu? Olha, eu acho que todos deveriam pensar assim, porque eu até falei na homenagem que eu recebi que uma prima minha havia me dito que política era a arte de realizar o bem comum e de servir o povo. E eu ouvi aquelas palavras, fixei e achei que era isso mesmo. Porque mesmo nos cargos que eu ocupei no Executivo, eu sempre ouvi todas as pessoas, procurei buscar solução para os problemas que eram apresentados, mas, sobretudo, procurei não criar nenhum problema na administração, nem aqui na Câmara Municipal. Pois é, e receber do Legislativo aí uma das honrarias máximas, que é o troféu Câmara Municipal, estar desse outro lado aí, recebendo esse título, esse prêmio, como é que foi? Olha, eu me senti realmente muito feliz. Depois que eu saí da Câmara, em 2012, em 2013 eu recebi o título de cidadão em Porto Alegre. Eu não nasci em Porto Alegre, nasci em Vacaria, mas eu realmente, a cidade do meu coração é Porto Alegre. Claro que eu gosto de Vacaria, também recebi título de cidadão emérito lá em Vacaria, mas Porto Alegre é a cidade que eu acho melhor no mundo. O senhor, na verdade, chegou a Porto Alegre ainda adolescente, morou em Caxias também? Sim, morei em Caxias. Eu cheguei em Porto Alegre com 15 anos. E no meu primeiro contato, na primeira noite que eu estava em Porto Alegre, em dezembro de 1944, eu olhei na Praça da Alfândega aquelas luzes de neon, aquela cidade me parecia muito alegre, o povo contente, nas ruas podiam caminhar com tranquilidade. Eu disse, esta é a cidade. E aí realmente eu me apaixonei por Porto Alegre e continuo gostando de Porto Alegre, que eu acho, fui em muitos lugares no mundo, acho que é a melhor cidade do mundo, porque tem o melhor povo do mundo. Pois é, esse contato aí, quando o senhor se deparou aí com a capital, quando chegou aqui na capital, esse olhar ali que chamou atenção na cidade, como o senhor enxerga hoje aqui a capital gaúcha? Para quem está chegando aqui, o que mais chama atenção e o que pode melhorar mais? Olha, eu acho que Porto Alegre não tem progressos, entende? Eu, por exemplo, vejo os edifícios que estão sendo construídos em Porto Alegre. No plano diretor, que eu entendo foi o melhor que teve na cidade do prefeito Vilela, os edifícios só poderiam ter 8 andares. O sistema viário estava preparado para receber isso aí. Não está preparado, não houve melhorias no sistema viário capaz de
receber toda essa quantidade de veículos que aí estão, né? Porque esses prédios todos têm muitos, geralmente tem mais automóveis do que o número de apartamentos. Então as coisas ficam complicadas. Então eu vejo Porto Alegre ainda boa, com muitas possibilidades, desde que simplifiquem. Porque na minha teoria tudo deveria ser mais simples, né? Coisa que não está acontecendo na prefeitura hoje. Aliás, não é só na prefeitura. Nos lugares que a gente olha, as pessoas procuram complicar, porque parece complicando, fica melhor. Temas aí que o senhor disse agora aí, plano diretor, a questão do plano viário aqui de Porto Alegre, que, pelo que a gente percebe, carece. Porto Alegre precisa. Como é que está a situação nesse setor aí? Não, eu acho que Porto Alegre não é de agora. Porto Alegre teve um prefeito extraordinário, chamou José Loureiro da Silva, foi o primeiro a se preocupar com o plano diretor, com o sistema viário. Inclusive, quando ele fez a Farrapos, ele queria 40 metros de largura. Os técnicos da época disseram, não, 40 é muito, diminuíram. Quando ele quis fazer quando ele começou a fazer a Cis Brasil, mas essa avenida não tem sentido. Os senhores verão no futuro o que vai acontecer. Ele tinha uma visão extraordinária, coisa que nem todos os prefeitos depois tiveram. Thompson teve, Vilela teve, mas eu acho que algumas coisas precisavam ser feitas para dar continuidade àquilo que o Loureiro pensou. Mas parece que a cidade está um pouco mais demorada para chegar lá. E a questão do plano diretor, que provavelmente pode virar pauta no que vem, esse ano aqui na Câmara de Vereadores, o senhor acredita que tem que ser discutido de uma forma realmente mais ampla, com cuidado aí, porque tem vários aspectos aí, muito complexo o plano diretor? O plano diretor seria, desde que criado, teria dado condições extraordinárias para a cidade, com um sistema viário melhor, com obras que não foram realizadas. Mas agora parece que, à medida que se fazem alterações no plano, em vez de melhorar, criam mais dificuldades na movimentação da cidade. Eu tenho a impressão que a cidade chegou num ponto que tem que ser examinada com muito mais cuidado. É uma fase mais de complicar do que descomplicar realmente. Sim, descomplicar. Essa é a fase que a gente precisa chegar aí. O senhor falava aí de Loureiro da Silva, que a gente pode dizer que foi uma das pessoas que lhe incentivou aí, digamos, a entrar na política. Foi porque o senhor teve uma atuação com o poder público antes de entrar na política, depois que surgiu. Não, eu quando conheci Loureiro da Silva, eu não tinha votado nele. Eu tinha votado no Wilson Vargas. Mas o Loureiro, inclusive no primeiro dia, eu avisei da Secretaria de Transportes que eu estava, que eu não era favorável ao prefeito na eleição. Mas depois da eleição, o prefeito era o meu prefeito. Não tinha dúvidas que eu faria o que fosse possível. E terminamos fazendo uma amizade extraordinária. Mas eu aprendi muito com ele, assim como eu aprendi com o Thompson Flores e com o Vilela também, que eu acho que, no meu entendimento, foram os 3 melhores prefeitos que a cidade teve. Mas a gente aprende todos os dias. Mesmo o que pensa que sabe tudo, não sabe. De repente aparece alguém que sabe um detalhe que aquele primeiro não sabia. Então a gente aprende todos os dias. E eu procurei absorver o conhecimento que fosse possível de todos com quem eu convivia. Eu tive prefeitos como Brizola, Meneghetti, Sucupira Viana, que eu acho que teve grandes problemas, Célio Marcos Fernandes. Eu convivi com muitos prefeitos. Mas eu acho que Loureiro marcou profundamente a sua passagem na cidade. Ele foi prefeito na década de 30, foi de 37 a 44. Quem conhece a história dele, as coisas que ele previa, um homem capaz de dizer lá naquele tempo, quando quiseram fazer o campus da universidade no Parque Farroupilha, não, o Parque Farroupilha é do povo. E o lugar para o campus da universidade é lá onde está a Faculdade de Agronomia. Levou muitos anos, mas está lá. Quando quiseram fazer a rodoviária, ele disse que o lugar da rodoviária é onde ela está hoje. Levaram anos, mas ela está lá.
Agora continuam discutindo, tira, não tira, bota, mas está lá. E assim, quando ele fez o pronto-socorro, ele fez 2 pavimentos, porque na época a população era mais do que suficiente, mas tem fundações para fazer mais. O Thomson Flores fez mais um andar. Quando na segunda administração ele assumiu a prefeitura, o salário dos servidores não estava parcelado, ele estava atrasado 3 ou 4 meses. Eu nunca ouvi ele reclamar. Ele não culpou seu antecessor, ele não culpou ninguém. No começo do ano, ele disse que ele ia acertar o salário. No fim do ano, o salário estava praticamente em dias. No começo do ano seguinte, tinha um calendário de pagamento para cada secretaria. Dia 1º, Secretaria da Fazenda, primeiro dia útil. Dia 2, Secretaria de Administração. Assim, cada um sabia que naquele dia ia receber o seu salário. E quando ele saiu da prefeitura, ele deixou superávit, nenhum déficit. Então, realmente, eu aprendi a admirar. Depois conheci Thomson Flores, que tinha sido meu professor na escola de engenharia, e fui seu assessor engenheiro também. Aprendi mais ainda. E com o Vilela completou o meu aprendizado. Mas eu ainda continuo aprendendo alguma coisa, porque não tem ninguém que sabe tudo. E eu não sei. Eu cada dia aprendo. Eu ouço porque as pessoas sempre me informam algo mais. Eu trabalhei nas diferentes secretarias que eu passei, sempre com a porta aberta. Não precisava marcar audiência, passar pelo oficial. Não. E todos podiam ouvir o que estava sendo tratado lá. Na Câmara Municipal, em todos os meus mandatos, a porta estava sempre aberta. Quem passasse pelo corredor me chegava lá sentado e, se quisesse entrar, entrava. Então, eu acho que esse contato que eu fazia por prazer, e continuo fazendo por prazer. Eu converso com as pessoas nas ruas, aqui na Câmara mesmo. Eu acho que isso a gente aprende, não? E depois, uma coisa que eu entendo importante, simplicidade. As soluções simples sempre são mais certas, sempre são mais fáceis. Esse aprendizado constante aí também das pessoas que aprendem com o senhor, porque frequentemente o senhor é consultado mesmo. Não, eu de vez em quando troco ideias com alguns vereadores. Principalmente em votações de projetos polêmicos aí? Às vezes eu troco ideias, às vezes até telefono durante a transmissão da sessão da Câmara, às vezes eu telefono para trocar uma ideia, em alguma coisa assim, sem problema. Mas que eu continuo aquela ideia que eu sou um servidor municipal. Pois é, nessa sua atuação lá no início, enquanto servidor municipal, em que momento, como é que na sua cabeça surgiu essa vontade de ir para a política mesmo? Não tinha ido. Quando o prefeito era Célio Marques Fernandes, o partido da oportunidade era Arena e MDB. Então eu era o assessor engenheiro dele, depois fui diretor do DEMAI. Ele veio o livro para inscrição na Arena. Então, o secretário disse, o DIB não precisa assinar o livro, porque o DIB é técnico. Não, mas eu vou assinar o livro e eu acredito nas coisas. Então, eu acho que partido tem que ser respeitado no seu programa e as pessoas não podem mudar. Se o partido tiver algum erro, eu tenho que lutar para acertar. Não trocar de partido por esse ou por aquela razão. Eu nunca troquei. O partido trocou de nome. Foi PDS, PPR, PPB, agora é PP, e eu continuo no mesmo partido. Porque eu acho que os planos de programas partidários não podem mudar muito. E não tem, no Brasil, no mundo, programas diferentes para 40 partidos. Eu acho uma barbaridade. Então, eu acho que 3 ou 4 partidos resolveriam melhor todos os nossos problemas. Quando eu cheguei na Câmara, tinha 2 partidos, na Arena e o MDB na época, mas tinha 21 vereadores, 3 comissões que estudavam os problemas, Comissão de Finanças, Comissão de Serviços Municipais e Comissão de Justiça. Na Comissão de Justiça entravam todos os projetos e se dizia sim ou não, é constitucional, não é constitucional, pela aprovação, pela rejeição. E não tinha continuidade.
Eram 5 vereadores. 3-2 pela não aceitação. Pronto, não estava morto o problema, só no ano seguinte, com alguma alteração. Hoje, a Câmara tem mais vereadores na Comissão de Justiça. Se um votar pela admissibilidade, ele pode tramitar ainda. Então, eu acho que simplifica. A maioria diz que não é bom, então é porque não é. Agora, lá na Comissão de Justiça, só cabe dizer se está de acordo com a lei orgânica, com a Constituição, e nada mais do que isso. Não importa quem mandou, quem não mandou, aquela é a solução. A lei orgânica é a que fala pelo município. Mas lá, às vezes, eu vejo estudar em outras coisas, assim como no Congresso Nacional, a Comissão de Justiça do Congresso devia a mesma coisa. É constitucional? Não é. Pronto. As outras comissões vão fazer as análises. Mas aqui, infelizmente, no país a coisa está assim. Gibi, o senhor ainda muitas vezes consegue acompanhar direto aqui do plenário votações de projetos, as discussões, as articulações políticas. Quando o senhor entrou na Câmara pela primeira vez e hoje, avaliando assim, como que está o nível do debate hoje aqui na Câmara? Bom, quando eu entrei na Câmara, eu disse, eram 21 vereadores, tinha sessão todos os dias, de segunda a sexta-feira. Segunda e quarta-feira tinha votação. Terça e quinta, só as comissões. Mas antes das comissões se reunirem, tinha sessão de comunicações, a liderança podia falar, os inscritos para a comunicação falavam. Na sexta-feira de manhã tinha reunião de votação, enfim, do que estivesse necessidade. Terminava o ano, todos os projetos tinham sido votados, não sobrava de um ano para o outro, não tinha tantos projetos, não se fazia tantos projetos de lei, porque um dos problemas desse país é fazer mais leis. Não, nós não precisamos fazer mais leis. Nós precisamos fazer cumprir as leis boas que existem. Fiscalização. Fiscalização. Porque o legislador, antes de fazer leis, ele tem que fiscalizar. Eu vejo fazer leis e o próprio autor da lei não fiscaliza se ela está sendo cumprida. Então nós precisamos fazer uma lei bem pensada, com detalhes, com tudo que se multa, se tiver que multar, quando o tempo para executar o que ali está previsto, e depois nós vamos fiscalizar se isso está ocorrendo. Mas não é assim que está acontecendo. Não é assim. Então eu fico pensando, por que nós fazemos tantas leis? Pode ver, entra aqui um vereador, a primeira preocupação parece que ele tem é fazer uma lei. Eu fiquei 40 anos aqui, eu acho que não fiz 40 leis, mas eu fiz alteração do Código de Posturas, e está manuscrito lá embaixo no arquivo da Câmara, foi manuscrito. Eu fiz a Lei do Silêncio. Eu fiz uma série de leis que tinha interesse, que eu procurava saber. Eu sou simples, eu não tenho nenhuma sofisticação. Eu até acho que tenho muitas deficiências, mas eu acho que tem que sentir os anseios da população. E quando eu voto, eu penso que não é só o que eu estou pensando, tem que ver o que aqueles que confiam, que confiaram em mim, o que eles pensariam, o que eu troquei de ideia com eles. E depois eu vou fiscalizar. Mas antes de tudo, eu acho que tem que fiscalizar a lei orgânica, a Constituição. Gibi, além de vereador, o senhor também pôde atuar como secretário, prefeito também de Porto Alegre. E como o senhor vê hoje essa relação entre esses poderes aí, a articulação para a votação dos projetos, a autonomia desses poderes aí? Olha, eu acho, não apenas acho, eu vejo que aquilo que deveria ser, que está escrito na lei orgânica, são independentes e harmônicos, isso não está acontecendo. Essa harmonia não existe. Eu acho que na atual administração o prefeito começou mal.
E aí indispôs a Câmara também. Eu vi várias vezes agressões do prefeito aos vereadores. Eu vi o prefeito, enquanto aqui votava um projeto sobre IPTU, usando as redes sociais, mostrando, aqui mora o vereador. Mas para um pouquinho, não é isso que tem que fazer. Se ele tem convicção daquilo que ele fez, ele defende. Não adianta querer mudar o vereador. Nenhum vereador deixaria de votar uma alteração porque ele ia ter que pagar mais um X% do seu IPTU, ou seria onerado nesta ou aquela. Não. O vereador faz certo, errado. Tudo deveria ser assim. Certo, errado. Certo eu faço, errado eu tento não fazer. Mas não é assim que está acontecendo. Não é aqui em Porto Alegre, é no Brasil inteiro. É no Brasil inteiro. As pessoas são eleitas e já não vêm aqui representar o povo. Eles estão se autorrepresentando. Não todos, é claro. Tem muitos que são excepcionais. Mas em todos os nossos legislativos, né, a coisa funciona assim, lamentavelmente. Na Câmara que eu cheguei, um partido de oposição ao prefeito e outro partido favorável ao prefeito. Mas na hora das coisas que interessavam a Porto Alegre, só tinha um partido, Porto Alegre. E é assim que deveria ser. Eu fui um dos mais duros adversários do PT, mas nunca um projeto do PT deixou de ser aprovado porque eu dissesse que não. Para mim, se o projeto do PT era bom, eu era defensor do projeto. E é assim que o vereador deve ser, assim que o deputado deve ser. É certo? Defendo. Errado? Rejeito. E nesse contexto, Dib, o que a gente pode esperar das eleições municipais para Porto Alegre? Olha, eu espero que melhore cada vez. Eu sempre sou um otimista, eu sempre espero que dias melhores aconteçam. Que, aliás, o prefeito Loureiro da Silva dizia, numa homenagem que prestou ao povo de Porto Alegre, o respeito e a admiração que ele tinha pelo povo, porque, dizia ele, por mais que se abra a caixa de Pandora, de onde saem todos os males, no fundo do coração dos porto-alegrenses resta a esperança de dias melhores, e dias melhores devem acontecer. Tá certo, Dib. A gente queria te agradecer mais uma vez a honra de te receber aqui na TV Câmara. Não, eu volto a dizer, eu é que agradeço, porque para mim eu volto a viver, seria bem a expressão. Nesse momento eu estou vivendo com intensidade, voltei à Câmara Municipal, me sinto vereador de novo, mas tudo bem, estou sempre à disposição. Até a próxima, Dib. Obrigado. Eu é que agradeço. E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelas redes sociais da TV Câmara ou também por meio do site do Legislativo. Até a próxima!